Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de segunda-feira, dia 7 de julho de 2025. Separei para essa rodada apenas 6 jogos, né? Como essa semana você já sabe aí que a grade não é muito favorável, especialmente agora que a gente não tem os jogos de elite da Europa, não vai ter também aí Copa do Mundo de Clube, né, nessa rodada, então a gente vai ter uma grade aí de jogos aí bem fraquinha, tá? Nota 6 para essa rodada aí, e eu separei 6 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto para vocês, fechou? Antes de mais nada, já vai deixando seu like para fortalecer o trabalho aqui do Bet Green, tá? Lembrando que o like é de graça e vai estar ajudando bastante no meu trabalho, e quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber a notificação sempre que eu lançar vídeo ou conteúdo novo aqui no canal. Tá show? E vamos lá, galera. Nessa rodada aqui a gente vai ter esses jogos. Ó. Vamos ter campeonato da Finlândia, segunda divisão. É segunda? Não, é primeira divisão, né? É a primeira divisão aqui da Finlândia. Vamos ter também aqui campeonato da Suécia, primeira divisão. Aí vamos ter aqui segunda divisão da Islândia. 2 jogos aqui também do campeonato da Bolívia, né? Divisão Premier. E vamos ter Série B do Brasileirão. O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é o campeonato da Finlândia, primeira divisão. Vamos ter aqui o KTP contra o Guinistan. Meio-dia que rola esse jogo, né? Esse jogo aí que é válido aqui pela rodada 14, né? E a gente vai ver o Guinistan tá numa situação melhor, né? Tá em 7º lugar com 16 pontos, enquanto o time da casa, o KTP, é o último colocado com 9 pontos aí, né? Apenas 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas aí nesse início de campeonato. Situação complicada. E eu acredito aí que o Guinistan vai com tudo em busca dessa vitória, mesmo jogando fora de casa, tá? Os últimos 5 jogos aí do KTP, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. E os últimos 5 jogos do Guinistan, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Inclusive essa última vitória foi contra o próprio KTP, porém jogando em casa, né? Os últimos 5 jogos aí são 3 vitórias do Guinistan, 1 vitória do KTP e 1 empate, né, nesses últimos 5 jogos, né? Então, querendo ou não, o favoritismo é sim do time visitante aí do Guinistan, né? E acredito também que a gente vai ter um jogo excelente para gols, especialmente o KTP tem uma defesa muito frágil. A primeira opção que a gente vai pegar aqui nesse jogo é a dica mais de meio gol no primeiro tempo, né? Para o primeiro tempo sair pelo menos um golzinho. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida, né? Para a partida ter 3 gols ou mais. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 2-1 fora, 2-1 para o Guinistan. Agora o próximo jogo aqui, campeonato da Suécia. A gente vai ter aqui a primeira divisão, jogo entre Norrköping contra o Brommapojkarna. Jogo que acontece 2 horas da tarde, vai ser na casa do Norrköping esse jogo, né? Mas a gente vai ver que as duas equipes lá embaixo na tabela, né? O Norrköping aí, o time da casa, 15 pontos em 11º lugar, e o Brommapojkarna logo em seguida aqui em 12º lugar com 13 pontos, né? Vem de uma vitória no último jogo contra o Defjord, contra o... Degerford venceu fora de casa por 3-0, né? Então querendo ou não, isso aí pode dar uma motivação extra, especialmente que a equipe tinha 4 derrotas seguidas, né? Tava numa sequência horrível, enquanto o time do Norrköping empatou fora de casa contra o Djurgården, um empate de 1-1. A gente vai ver aqui nos últimos 5 jogos, né? O Norrköping aí, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, e o time do Brommapojkarna, 1 vitória e 4 derrotas. No confronto direto, o Brommapojkarna aí costuma levar melhor, né? 3 vitórias do Brommapojkarna e 2 empates aí nesses últimos 5 jogos, né? Então, aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-2, né? Um empatezinho com gols, talvez um 2-1 para o time visitante, né? Para o Brommapojkarna. Agora o próximo jogo aqui, segunda divisão da Islândia, a gente vai ter aqui o Grindavik contra o Keflavik. 4h15 da tarde esse jogo, né? Jogo válido aí pela rodada 6. Na verdade, a gente vai para a 11ª rodada, né? Só que esse jogo é um jogo atrasado, né? Que era para acontecer na 6ª rodada e vai acontecer agora, né? Mas as duas equipes já têm 10 partidas e vão completar 11 aí para poder igualar as outras equipes que já cumpriram, né? A 11ª rodada. A gente vai ter o Keflavik aqui, o visitante, em 6º lugar com 15 pontos, né? Vem de uma vitória no último jogo aí contra o Self 3-2. E o Grindavik, que é o time da casa, né? Tá em 8º lugar com 11 pontos, vem de 3 derrotas seguidas, né? Então, querendo ou não, vejo favoritismo aqui do visitante para conseguir essa vitória mesmo fora do seu território. Os últimos 5 jogos aqui do time da casa, o Grindavik, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, e o visitante aqui, o Keflavik, né? 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. No confronto direto, 1 vitória de cada um, né? Tem um equilíbrio, e 3 empates nos últimos 5 jogos. Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora.
Agora, próximo jogo aqui, vamos ter os jogos da noite a partir de agora, né? Vamos ter aqui o Campeonato Boliviano, né? A primeira divisão. Vamos ter aqui o Bolívar jogando em casa contra o Independiente. Esse jogo que acontece às 7 horas da noite, válido aí pela rodada 13, né? E a gente vai ver o Bolívar aqui em quarto lugar, com 21 pontos. Não vem de uma sequência legal, né? Nos últimos 5 jogos, se a gente for ver aqui, são 3 empates e 2 derrotas. Mas do outro lado aqui, a gente tem o time do Independente também, que tá mal, né? Só venceu 2 jogos até o momento, né? Tá com 11 pontos. É uma equipe que vem de uma vitória, 3 empates e uma derrota nesses últimos 5 jogos, né? É uma das equipes aí que menos venceu no campeonato, ficando na frente apenas aqui do Jorge Wilson, que só venceu um jogo, né? E acredito que esse jogo aqui é favorável demais pro Bolívar vencer tranquilo, tá, galera? Confronto direto aqui são 3 vitórias do Bolívar, uma vitória do Independente e um empate, né? Nesses últimos 5 jogos. Então aqui, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence no primeiro tempo, né? Pro Bolívar vencer o primeiro tempo. E a segunda opção a gente pega aqui fora menos de um gol e meio, né? No caso, Independente para marcar menos de um gol e meio na partida, né? Ou seja, só pode marcar um gol no máximo, tá? O visitante. Acredito que isso vai acontecer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Bolívar, 3-0 casa. Agora o outro jogo aqui do campeonato aqui da Bolívia, galera, a gente vai ter o Jorge Wilson, que não tá bem, contra o Guabira. 9 horas da noite esse jogo, jogo válido aí pela rodada 13, né, e a gente vai ver o Guabira em 11º lugar com 12 pontos, e o Jorge Wilson aqui na zona do rebaixamento com 5 pontos apenas, né, uma vitória, 2 empates e 9 derrotas. Acredito que é jogo complicado, tá, mesmo o Jorge Wilson jogando em casa, pelo momento que vai vivendo, não vejo favoritismo, tá, no confronto direto a gente vê que o último jogo, né, o Guabira venceu em casa por 3-1, aí teve 2 vitórias aqui do Jorge Wilson, né, 1-0 e 3-0, e 2 empates aí nesses últimos 5 jogos. Então aqui, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de um gol e meio na partida, não, mais de um gol e meio não, né, mais de meio gol na partida, né, no primeiro tempo. Corrigindo, mais de meio gol no primeiro tempo. Eita, quase que não sai. Mais de meio gol no primeiro tempo, nossa primeira opção. E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui um ambos marcam, tá? Pelo momento que o Jorge Wilson vai vencendo aí, acredito que leva um gol aí, mesmo jogando em casa, tá? Então o ambos marcam uma segunda opção bem interessante. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate com gols, tá? Um empate de 2-2 ou talvez 1-1. Agora, nosso último jogo aqui, Série B do Brasileirão. A gente vai ter aqui o Campeonato Brasileiro da segunda divisão aí, a Série B, né? Vamos ter o América Mineiro jogando em casa contra o Atlético, né? 2 equipes que se conhecem aí do Campeonato Mineiro, né? A gente vai ter esse jogo 9 horas da noite, jogo válido aí pela rodada 15, e a gente vai ver o América Mineiro aí numa situação um pouco complicada, né? Tá com 20 pontos aqui em 11º lugar. Se vencer vai 23 pontos, né? Então, querendo ou não se distancia, especialmente aí que o Novo Horizontino tá empatando nesse exato momento. Aí o Avaí empatou, o Remo empatou, então assim, as 2 equipes aí que não poderiam vencer, acabou que não venceram, né, que era o Avaí e o Remo, que são equipes que estão aqui brigando por essa 4ª posição, né, então querendo ou não, esse resultado foi bom para o América Mineiro, que pode subir aí e ficar apenas 1 ponto do G4, tá? Já o time do Atlético está na última posição do campeonato, 4 vitórias e 10 derrotas, né, a única equipe que ainda não empatou, né, não empatou nenhum jogo até o momento, né, é uma equipe também que vai fazendo uma campanha horrível, dificilmente aí vai conseguir sair dessa zona do rebaixamento, especialmente pelo futebol que vem demonstrando, né? E acredito que nesse confronto aí a América Mineiro acaba levando a melhor, né? Os últimos 5 jogos do América, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos do Atlético, 2 vitórias e 3 derrotas, né? Por incrível que pareça, venceu a equipe chata, né? Venceu o Operário e venceu o Goiás fora de casa, né? Mas aí depois foi e perdeu em casa por Remo. Confronto direto aqui, uma vitória do América Mineiro e 2 empates, né? Então assim, nesses últimos 3 jogos aí teve um equilíbriozinho, né? Então pra gente evitar qualquer tipo de zebra, né? Que na minha opinião o América Mineiro perdeu, empatar é zebra, a gente vai pegar a primeira opção aqui, a dica mais de um gol e meio na partida, né? Pra bater 2 gols ou mais nesse jogo. E a segunda opção, casa vence, né? Querendo ou não, o América Mineiro tem favoritismo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro América Mineiro. Enfim, galera, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada de segunda-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? Para a gente começar aí a semana com o pé direito, né? Lembrando que esse final de semana não foi tão bom. A gente teve aí uma média de head alta, né? Mais alta do que o normal, o final de semana não foi legal, então vamos aí focar, né, virada de semana, e vamos torcer para essa semana aí ser melhor do que foi essa última, tá? E agora eu vou deixar para vocês aqui o bilhete da rodada, e o nosso bilhete da segunda-feira ficou assim, ó.
Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aí para essa rodada de segunda-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou aqui, Campeonato da Suécia, jogo entre Norrköping e o Bromma Podkarna, a gente escolheu aqui o mercado de gols, né? O mais de 1,5 gol na partida. Aí o segundo jogo, Campeonato da Bolívia, a gente pegou aqui o Bolívar contra o Independente, a gente escolheu aqui a opção para o Bolívar vencer o primeiro tempo, né, para o time da casa aí vencer o primeiro tempo. E o terceiro jogo, Série B do Brasileirão, jogo entre América Mineiro e Atlético, a gente pegou aqui América Mineiro vence com empate anula para dar aquela garantia extra aí no nosso bilhete, tá? No final a gente teve uma odd de 2,4, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$204,87. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa segunda-feira. Lembrando a todos vocês que o link do bilhete vai estar aí na descrição do vídeo, tá, galera? E também aí no comentário fixado, é só você rolar aí para baixo a tela que vai estar aí no comentário, o primeiro comentário com o link. Aí é só você clicar em cima desse link e você já vai direto para o bilhete pronto. Aí é só você colocar o valor que você deseja fazer a sua aposta, tá? Lembrando que o bilhete é feito lá na Estrela Bet, então se você não tem conta lá, já clica no link e faz seu cadastro, tá? Não importa se você já tem conta na Bet365, Betano ou qualquer outra casa de aposta. Você pode estar criando aí a sua conta na Estrela Bet e usar até mesmo para experimentar aí, né? Ver os mercados, as odds que são os principais, né? Ver as odds aí se está melhor do que a concorrência e aproveitar as vantagens que tem dentro aí da Estrela Bet, né? Tem a opção aí de criar aposta, encerrar aposta antecipada, né? Quando a maioria dos jogos assim de elite, né? Os jogos principais, o time fez 2 gols de diferença, já dá a aposta resolvida independente do resultado final, que é bem interessante, né? Tem a opção também dos bilhetes turbinados, né? Quanto mais jogos você coloca no bilhete, com odd a partir de 1,30, né? Ele te dá uma porcentagem a mais em cima do teu possível ganho, né? No bilhete. Então também é outra opção bem interessante aí. E também tem as odds turbinadas nos jogos de elite aí, né? Às vezes odd para o jogador finalizar para gol, ele acaba aumentando ali a odd, né? Tipo a Bet365 faz, a própria Betano, né? Então na Estrela Bet também tem essa opção. E além disso, você pode estar depositando a partir de R$1 e fazer a aposta a partir de 50 centavos, né? E o saque bem rapidinho, a partir de R$10 você já pode solicitar seu primeiro saque, tá? Então clica aí nesse link aí mesmo e já faz seu cadastro na Estrela Bet e aproveita as vantagens que tem dentro do site que eu acabei de falar para vocês e aproveita também para fazer o bilhetezinho da rodada que ficou muito top por sinal, fechou? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa segunda-feira, tá? Que seja uma semana aí abençoada para você, para toda a sua família e principalmente uma semana aí muito lucrativa para todos nós, tá show, galera? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, valeu, fui!